Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do curso de React Native e nessa aula nós daremos continuidade ao nosso aplicativo de IMC. Na última aula nós criamos basicamente essa interface, com três campos, nome, peso e altura, e agora nós iremos fazer a programação, ou seja, nós vamos dar ação a essa interface, Então nós iremos criar aqui agora. Primeiramente, nós iremos dar nome, para cada campo desse aqui. Ou seja, basicamente quando digitar o peso, quando digitar a altura ou o nome não vai importar para a gente aqui, Eu vou armazenar esse valor onde, tá bom? Quando eu utilizo um componente prompt, ele fica um pouquinho estranho, pessoal. Para quem já entende de programação aí, vai achar um pouquinho estranho, tá? Mas não é tão difícil não. Você faz uma vez e depois você basicamente repete. Então, você vai utilizar um componente chamado onChangeText, tá? Aqui você vai colocar um igual, abre e fecha colchetes, ou melhor, chaves, Como eu já disse, basicamente todos os componentes é isso. E como é que eu especifico isso? Você coloca o nome dele, tá? Entre parênteses, peso, ok? Então esse campo aqui vai ser o peso. Só que eu tenho que apontar isso para alguma variável, tá? Isso aqui não é uma variável, é só um campo, tá? Como é que a gente aponta isso? Apontar é um termo técnico que a gente utiliza em programação orientada a objeto, Apontador, ou mesmo em programação estruturada. É o apontador, ele basicamente eu informo para onde ele faz referência, tá? Para onde esse campo peso vai fazer referência, para qual variável, tá? Eu não criei a variável ainda não, mas eu vou apontar ele aqui, ó, com esse sinalzinho, Aí eu coloco aqui entre outras chaves. Então eu aponto ele para algum lugar. No componente props, toda vez que eu me refiro a uma variável, eu tenho que utilizar o ponteiro dis. Tá? Para quem já entende de programação, sabe como é que ele funciona. É um ponteiro como se fosse essa setinha aí. Eu estou me referenciando a algum lugar. Tá? E eu tenho que colocar também, sempre após o dis, um set state. Tá? É isso que vai fazer. Olha ele aqui, ó. Pessoal, quando você passa o mouse em cima, ele vai te explicar o que é e o que ele precisa. O set state, você precisa informar qual que vai ser a variável que ele vai referenciar, tá bom? Aqui você abre o parêntese, só que tem mais um problema, tá? Como essa variável está vindo de dentro de uma função, você precisa, mais uma vez, abrir e fechar chaves, tá? É complexo? É complexo. Eu vou colocar aqui a variável peso que eu ainda vou criar, tá bom? Então, campo peso, quando digitado aqui, esse campo peso, ele vai apontar ou ele vai passar esse valor para uma variável peso que eu ainda não criei. Tá? É complicado, mas se você cria isso alguma vez, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui, Ctrl V, só que esse aqui eu vou chamar de altura, né? Aqui eu vou apontar para uma variável chamada altura, ou alt, o nome que você quiser, eu não criei ainda, beleza? Vou dar um Ctrl S, provavelmente vai dar um erro, Não deu um erro, mas beleza. Ele está falando que está apontando, mas não tem lugar nenhum fazendo referência a essa variável. Mas se não deu erro, melhor ainda. E quando eu clicar nesse botão aqui, ó, calcular, eu vou chamar uma função, tá? Essa função eu ainda não criei, eu vou criar lá em cima também. Mas para chamar a função, também basicamente você coloca um dis, E para onde você quer que ele aponta? Primeiramente, ó, quando pressionado, on press, habilitar o pressionado, eu vou abrir e fechar, E eu coloco a função. Você lembra que tem sempre colocar o ponteiro dis, Então a minha função vai chamar calcular. Também não criei. Salvei. Ele não deu erro, Ele tá, apesar dessa função não existir, essa variável não existir, ele não deu erro nenhum. Ótimo. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar esses componentes, A gente tem que dar vida a eles. Isso, obviamente, dentro da classe principal. A minha classe app, que é o meu aplicativo todo, eu vou criar aqui primeiro um método chamado método construtor, tá? Então vem aqui, ó, construtor.
constructor, faltou um S aqui, ó, método construtor. Eu abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Tá? Isso aqui é basicamente uma função. Só que dentro desse método construtor, onde eu dou vida a alguma coisa, que vai ser as minhas variáveis, peso, altura, nome, sexo, né? Porque IMC também pode variar de acordo com o sexo. Aqui dentro eu vou passar o parâmetro properties, tá? Porque basicamente é o que eu estou utilizando aqui, são os componentes properties, onde eu não preciso especificar tipo, não preciso especificar parâmetros específicos e assim por diante, ok? Dentro disso, a gente vai falar que lá é uma superclasse que também utiliza os parâmetros properties, né? Esse properties é de propriedade mesmo, viu, pessoal? Não tem diz aqui não. Isso aqui é padrão, você vai criar em todo o programa, tá? Ele está falando que deu erro aqui porque eu não coloquei nada, é como se tivesse vazio, né? Tá esperando um index. Tá, vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui dentro eu vou começar a especificar os estados das variáveis, ou melhor, as variáveis que eu tenho, tá? Como é que eu faço isso? Diz sempre, né, pessoal? State, onde eu vou colocar as minhas variáveis. Abro e fecho chaves, tá? E aqui eu especifico. Inicializo. Em programação, toda variável tem que ser inicializada, viu, pessoal? Eu tenho a altura, eu vou inicializar em 0, né? Não digitou ainda. Eu tenho o peso, que eu vou inicializar em 0. Eu tenho o nome, que eu vou inicializar vazio, né? Entre aspas duplas. Não tem nada. Eu vou colocar mais duas coisas aqui. Eu vou colocar result. Vai ser um número, tá bom? Vou iniciar em 0 também. E eu vou chamar outra aqui de result texto. Result texto vai falar a situação da pessoa. Se está acima do peso, abaixo do peso, né? Prontinho. E também eu vou ter que especificar aqui a minha função calcular, né, pessoal? Vocês lembram que eu criei uma função chamada calcular? Então aqui que eu dou vida a ela. Se eu não colocar aqui, não vai funcionar, tá? Então diz.calcular recebe diz.calcular bind, padrão, para quem já estudou aí CRUD, padrões de segurança, né? É onde passa todas as informações dentro, né? E aqui eu coloco um diz. Ok, salvei. Ótimo, então nós temos aqui o nosso método construtor, tá? E eu só preciso agora fazer a minha classe calcular. Eu só vou procurar aqui porque que está dando erro. Bom, o erro está meio escancarado aqui. O properties aqui, como não é uma função, né? É um parâmetro, na verdade, não é uma classe, tem que ser minúsculo. Olha lá, ele estava até informando. Agora ele está falando que não foi definido nenhum objeto chamado calcular. Então eu vou comentar aqui, ó. Pronto. Barra, pessoal, ele comenta o código. Então essa parte aqui na programação, ele não está sendo válido, tá bom? Então, olha, se parar para pensar, não é tão difícil. Você vem aqui no formulário, especifica os campos utilizando onChange text, né? Colocando aqui o nome do campo e a variável para qual ele aponta. Vem aqui, cria um método construtor, que é sempre igual, e declara suas variáveis inicializando elas. Tudo vazia em 0, ok? E agora eu só preciso criar aqui a minha função calcular. Quando eu clicar no botão, vai chamar calcular, né? Abre e fecho, função como qualquer outra dentro de programação, né, pessoal? Sem parâmetro nenhum. Agora eu acho que eu já posso até descomentar aqui, vamos ver. Ó, funcionou, tá? Então, quando eu clicar no botão calcular, ele vai vir aqui dentro dessa função calcular e vai fazer o que eu mandei ele fazer. No momento nada, porque não tem nada a fazer aqui, né? O que eu vou falar? Eu vou pegar, eu vou criar uma variável aqui, tá? Eu vou definir aqui como
IMC, tá? E eu vou falar que essa variável vai pegar diz, vocês acostumam com esse diz, state, né? Porque tá lá embaixo do campo peso, e eu vou dividir ela pela, tem que ser entre parênteses, né, pessoal? Porque senão ele vai dividir primeiro e depois multiplicar pela altura. Eu vou altura por altura. Então diz ponto state ponto altura vezes o vezes o asterisco, né? Diz ponto state. Ó, já ficou fácil, tá? Sempre que eu me referir à variável, eu coloco um diz, tá? Altura. Então a fórmula de MC é essa. É peso dividido pelo quadrado da altura. Altura por altura. Ok? Para quem está acostumado com ponto e vírgula, aqui não precisa no React Native, tá bom? Eu só vou criar uma variável qualquer aqui, só para eu exportar o... Vocês viram que eu criei aqui, ó, é result e result test, porque eu quero mostrar aqui embaixo qual que é o resultado disso, tá? Eu vou criar mais dois campos aqui, de texto mesmo. Ctrl C aqui, embaixo do botão mesmo, tá bom? Mais um, vamos tirar. Eu já coloquei aqui, ó, com a formatação. Só que não tem esse result ainda e nem result 2, tá? Vou colocar vazio. Então, ó, tem um texto lá, mas não apareceu nada, né? Porque não tem nada escrito. O que eu vou querer escrito aqui? Eu vou querer o IMC da pessoa, sei lá, 30, tá? E aqui, ó, você está abaixo do peso ideal. Vamos supor, né, pessoal? Olha lá, tá? Aí eu já fiz um CSS pro result e o result 2, para aquele negócio ficar formatado bonitinho, né? Vou copiar ele aqui, ó. Basicamente eu mexi na fonte, no tamanho. Pronto, olha lá. Mexia nas cores, o tamanho, né? Então ele vai mostrar lá. O seu IMC é tanto e você está acima, abaixo, no peso, obesidade. Isso vai depender da tabela que vocês pegarem de IMC, viu, pessoal? Só que eu não quero que apareça 30, não quero que apareça isso. Eu quero que apareça o resultado que der, tá? O resultado do cálculo lá, a gente é fácil, é só pegar o IMC e mostrar, tá? Então, basicamente, eu vou pegar o result, eu abro e fecho. Ele pulou para cá, não sei porquê, né? Abro e fecho chaves e eu aponto lá para diz ponto state ponto result. Pronto, tá? Salvei. Vai aparecer 0 porque é 0, né? E vamos calcular aqui para ver. Então, ó, o nome eu não estou nem usando, né, pessoal? Se vocês quiserem usar nome só para ficar mais amigável mesmo, você falar assim, fulano, o seu MC é tanto, né? Mas não vou usar não. O peso da pessoa é 78, a altura é 1,7 e quando eu calcular não deu certo. Então o que que não deu certo? Devia mostrar diz_state result. Diz_state result não existe aqui, né? Então eu vou criar aqui uma variável para receber ele, ok? Eu vou colocar aqui que, sei lá, variável s de resultado, tá? Ou s de resultado, s qualquer, né? Diz_state, ela é do tipo diz_state, porque é isso que eu estou colocando lá embaixo. E eu vou falar que ela vai acumular o valor de result, que vai ser igual IMC, ok? Aí deu erro. Aí deu erro porque tá, já sei. Eu tenho que passar diz de novo ponto set state. Por que set, pessoal? Porque eu quero enviar para algum lugar, tá bom? Eu vou gravar em algum lugar, então eu utilizo o set state. E o que eu vou gravar? Eu vou gravar o S, porque o S
que é result, tá? Ele recebe o valor de IMC. Olha lá, eu vou gravar result aqui. Ó, tô gravando, tá bom? Então, eu tô passando o resultado que está em S. Então, se o MC for 20 e MC 20, ele vem para result S, que está aqui o S, tá? E mostra em result. Espero que seja isso. Deu erro, eu vou atualizar aqui, porque às vezes ele só de salvar ele não atualiza. Vamos lá, tem um erro aqui. IMC, referência ao IMC. Cadê a minha conta? Tá aqui embaixo. Tá, vocês perceberam antes de mim, né? Eu tô copiando tudo na função errada. Esse tudo devia estar aqui embaixo, dentro de calcular. Isso tudo só vai acontecer quando eu clicar no botão calcular e não no método construtor, que só inicializa. Ah, olha lá, funcionou. Vamos testar? Então talvez o peso da pessoa é 67, a altura é 1.7. Quando eu calcular, deu que o IMC da pessoa é 23.18, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Vamos dar uma quebra nisso aqui, né, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou fixar fixe em duas casas decimais. Então abre, fecha parênteses, coloca aqui em duas casas decimais. Salvei, olha lá, duas casas decimais. Então vamos supor que a pessoa pesa 89 quilos e tem 1,76 m, tá? O IMC dela é 28,76. Ótimo, beleza. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos falar se ela está acima, se ela está abaixo do peso, ok? Posso tirar isso aqui. Opa, o que eu fiz? Deleta. Tira esse pontinho. Aqui vai ser result texto, tá? Vai ser o texto que vai aparecer. E agora, aqui dentro de calcular, eu só fazer um if, né? Se o que eu vou falar aqui? Se o IMC, né, pessoal, que está armazenado em sResult, é ou não é? Olha aqui, ó, sResult é o valor de IMC. Se for menor que 16, eu estou usando como referência a minha tabela que eu achei na internet aqui, tá? Se vocês tiverem uma melhor, tudo bem. Então, eu vou falar aqui sResult text, texto, né? Porque agora não é a mesma coisa. Vai receber, você está abaixo do peso. Você está abaixo do peso ideal. Mas para não ficar uma mensagem muito grande, né, pessoal? Bom, e eu preciso fazer isso para vários pesos. Aí o que eu vou fazendo? Se não, abro, fecho. Aqui eu coloco a mesma coisa. Só que aqui não vai ser 16 mais. Então, a partir de 17, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos especificar. Magreza grave. Tá? Eu não sei. Sei sim. É isso mesmo, tá? IMC menor que 16, pelo menos o masculino. Mas geralmente, pessoal, utiliza a mesma tabela, tanto masculino como feminino. Abaixo de 17, magreza leve. Esses são os termos mesmo. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, ó, porque eu vou ter mais... Eu vou ter saudável, né? Vou ter sobrepeso, obesidade grau 1, 2, obesidade grau 3. Obesidade grau 3 vai ser o que sobrar, né? Então eu posso colocar um else aqui, ó. É o que sobrar, acima do valor definido, né? Então, ó, abaixo de 16, magreza grave. Abaixo de 17, magreza leve. Abaixo de 18.5, 18.5, a pessoa é saudável. Saudável. Opa. Ela é saudável. Bom, por que eu não estou colocando entre tal valor e entre tal valor? Porque ó, a primeira vez que ele entra aqui compara IMC é menor que 16,
se já for menor que 16, ele não vai fazer nada disso, né? Então ele já sabe. Se dá 16,5, ele vem aqui e pula. Não é menor que 16. É menor que 17? Obviamente que só pode ser maior que 16 e menor que 17, porque ele entrou nesse primeiro, verificou, não era, ele veio para o segundo. É por isso que a gente nunca coloca intervalo, pessoal. Entre 17,9 e 18,5. Não, não precisa. A primeira opção ela elimina a segunda, tá bom? Então ela é saudável. 25, a pessoa está com sobrepeso. Sobrepeso. Entre 25 e 30, a pessoa está com obesidade. Obesidade. Grau 1. Tá? Sobrepeso. Uma palavra só, né, pessoal? Grau. Ó, mudou sozinho. 35 já é obesidade grau 2. Espero que esteja certa essa tabela. E qualquer valor acima de 35 é obesidade grau 3. Ok? Prontinho. Agora é testar, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer uma pessoa bem magra. A pessoa tem 23 quilos e 1,70 m. Opa. Ó, magreza grave, né? Vamos colocar 1,40 m. Não, 1,50 m. Magreza grave ainda, né? 23 quilos não dá, né, pessoal? 45. Ó, sobrepeso. Uma pessoa com 1,5 m e 45 sobrepeso? Não tem como, né? Tá errado. Foi uma tabelinha que eu achei na internet aí, pessoal. Sobrepeso de novo. Vamos colocar aqui 100 quilos. 1,70 m. Obesidade grau 2. 140 quilos. 1,70 m ainda. Obesidade grau 3. 80. Obesidade grau 1, 70. Sobrepeso. Tô chegando lá. 65. Sobrepeso ainda. 60. Sobrepeso. Olha, que tanto de sobrepeso é esse? 50. Ah, saudável, né? Mas essa tabelinha tá errada. Tá errado? 17,3 é menor que 17? Não. É menor que 18? Saudável. Ah, não, tá certo. É isso mesmo, pessoal. Galerinha, e foi isso aí, tá? Você quer mais funções? É só vir aqui criar, tá bom? Parece difícil a primeira vez, mas depois facilita. Você tem que lembrar que você vai ter que usar esse state toda vez que você se referir a alguma variável, tá? Nos campos, se eu quisesse, por exemplo, utilizar o nome aqui, eu posso utilizar aqui, ó, onde seja text, dá um Ctrl C nessa coisa aqui. Eu venho aqui no meu campo nome, que eu nem usei, né, pessoal? Podemos usar aqui, vamos fazer um teste. O teclado eu nem vou especificar, porque ele vai aparecer o teclado normal, né? Vou colocar aqui, ó, nome. Aqui eu coloco nome. Né? Ele ficou clarinho, porque não tem nenhum nome aqui. Aqui em cima eu venho e coloco nome, 2 pontos, vazio, né? Vamos preencher alguma coisa aqui? Ah, não precisa, tem aqui já. Se eu quiser mostrar o nome de uma pessoa, por exemplo, aqui embaixo, vou dar um Ctrl C nisso aqui, Ctrl V, nome. Prontinho. Então, Evandro, peso 67, altura 1,73, calcular, olha lá, Evandro sobrepeso, tá? Faltou um espaço aqui, né, pessoal? Mas apareceu o nome, ok? Galerinha, então foi isso aí, tá? Essa é a parte de programação do nosso aplicativo.
Cadê a minha tela? Nós fizemos a interface, fizemos a programação, tá? Daqui para frente é só dar continuidade. Basicamente é isso. Você criar a interface, pensar bem nisso, alinhar, tá bom? E fazer uma programação para ela. A programação vai ser a funcionalidade, ok? Mais para frente a gente conversa um pouquinho sobre banco de dados, onde armazenar, como atualizar o aplicativo no celular do cliente, tá? O Expo, o React Native, na verdade, ele tem essa característica. Você não precisa fazer com que o usuário vá até a loja atualizar o aplicativo. Você consegue fazer com que, ao abrir o aplicativo, ele atualize isso automaticamente, tá? Como se fosse um jogo, né? Só de você atualizar na loja. E ele tem essas características aí, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula.